Cumprimentamos nossos queridos, amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos com base em lições CPAD. Hoje chegamos na lição de número 10, onde nós vamos tratar o tema O pecado do homem segundo o coração de Deus. Queridos, iremos estudar a lição com base em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 ao 18. E vamos ver Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, o ambiente em que Davi pecou e o adultério e o homicídio de Davi. Vamos para o nosso comentário. Nosso comentário da lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. A Bíblia é transparente. Ela foi escrita para revelar as coisas boas de Deus, mas também revela que o homem é mau. Então, a Bíblia diz que o homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Isto é, seja o homem, todo homem mentiroso, somente Deus é verdadeiro. Com respeito a 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, a Bíblia diz que Davi fez esta coisa que a Bíblia diz que Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus. Nada cobre o pecado, nada passa sem ninguém ver. Alguém vê o pecado. Nem o tempo pode cobrir o pecado. O pecado é uma morte sem luto. Quem vive no pecado está em morte, mas não existe o luto. Quando Davi estava cara a cara com o pecado, era uma batalha renhida. Davi estava na zona de morte. Então, era a morte que era o fruto do seu próprio pecado. A recomendação de Paulo quanto a isto é: enchei-vos do Espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. Era tudo o que Davi tinha que fazer, procurar, orar, buscar Deus, para não dar brecha ao pecado. De acordo com o nosso tópico de número 1, onde nós vemos Saul, que perdeu o reino, porque Deus não achou em Saul um coração segundo o seu coração, isto é, segundo o coração de Deus. Então, a bênção da perpetuidade só será alcançada e garantida se houver um coração que tenha obediência, que o coração seja contrito, que seja um coração humilde. O coração de Deus em Davi nos ensinará exatamente a não olhar para a aparência e a optar pela humildade. Jesus foi um homem que aceitou ser e ter o coração segundo o coração de Deus. Quando nós lermos Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, onde nós temos a menção que Jesus se humilhou. Era uma proposta desde os céus, do Pai com o Filho. E o Filho aceitou essa proposta. Uma carreira que deveria ser humilde, levando a cruz, morrendo em uma cruz, mas também vencendo e sentando no trono. No tópico de número 1, nós vamos estudar exatamente segundo o coração de Deus. Aí nós estudaremos o Salmo 51 e as suas revelações. Então vamos lá? Salmo de número 51 é o salmo devocional de confissão. Eram dias em que o Espírito de Deus estava no trono de Deus. O Espírito de Deus não estava ainda habitando em Davi. Estava, às vezes, em algumas pessoas. Por exemplo, esteve em Saul, depois saiu de Saul e foi para Davi. Esteve no profeta Elias e saiu, foi para o profeta Eliseu.
Moisés retirou uma porção e deu a 70. Então, a Bíblia menciona que o Espírito de Deus vinha sob medida. Desta forma, havia uma dificuldade de permanência do Espírito Santo para com os homens na terra, antes que Cristo morresse. Porque Jesus falou bem claro isto quando esteve na terra, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido manifestado. Prova é esta que na tarde do domingo da ressurreição, Jesus sopra o Espírito e os discípulos são regenerados, e os discípulos, ele recebe um novo nascimento, porque o Espírito de Deus passa a ser um com o Espírito humano. Então, o que aconteceu é que nós temos uma diferença entre Davi e Saul. Qual é a diferença? É que Davi, ao pecar, ele confessa. Saul não. Ao pecar, faz toda a manobra, tentando se sair, culpando o povo, foi o povo, e nunca se arrependeu. Isto é uma diferença grande. Isto aconteceu muito nas Escrituras, vendo o pecado de um para com o outro e mostrando que Davi era o único que poderia ter um coração parecido com o coração de Deus. O que nós vamos observar é o seguinte: o que aconteceu agora na vida de Davi quando ele conheceu a Betseba, ou Batseba. Então, através do pecado que ele comete com Batseba, Davi vai compor um salmo, Salmo 91, onde ele vai expor o pedido a Deus por misericórdia. Sim, ele vai pedir ao Deus do céu que eu tenha misericórdia. Então Davi, ele tinha uma grande necessidade da libertação completa do seu pecado. Davi não queria ficar em pecado. O homem, segundo o coração de Deus, ele pode cair até 7 vezes, mas ele não se dobra no caminho ao pecado. O que nós observamos é que Davi jamais queria que seu pecado tornasse iniquidade. Quando o pecado torna-se iniquidade, como a gente vai ver, é uma lástima, é terrível. O que é isto? Quando Davi fala exatamente da necessidade da libertação completa do seu pecado, Davi jamais queria que seu pecado tornasse iniquidade, tornasse uma legalidade do mal própria do indivíduo humano, ou que houvesse uma instituição do pecado na sua família. Infelizmente, o pecado tem se alastrado nas famílias, na sociedade, exatamente na cidade, no país e no mundo. Não tem como fugir. O pecado está até mesmo dentro das igrejas congregacionais, templos, instituições. Então, há pecados que são considerados normais, e os pessoais aceitam e praticam. E ficam por muitos e muito tempo neste pecado. Isto é chamado de iniquidade, quando o pecado se torna uma instituição. Então, este pecado, tornando-se exatamente iniquidade, ele destrói toda a estrutura fundamental da santidade. Não tem como o crente ser santo se o pecado já é iniquidade. Se já virou moda, se já é considerado normal, se não há mais uma rejeição, se não há mais o espírito lutando contra a carne. Então, existe, na verdade, uma libertinagem sem remissão. É o viver na carne, é o viver sem Deus, é o viver como se fosse mundano, e é mundano. Isto é, quando o pecado reina, individualmente, quando a iniquidade reina, isto por gerações, porque muitas das vezes o pai peca e acha normal. O filho peca, também será normal, já que não haverá uma repreensão
da parte do pai, porque o pai deve ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. Conforme o Salmo 51, verso 2, Davi disse: lava-me inteiramente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi nos ensina, no verso 3, a importância do reconhecimento do pecado. Para que seja perdoado. Como o pecado será perdoado se não houver um reconhecimento que é pecador? Glória a Deus. Se reconhecemos que somos pecadores, temos o nosso perdão diante de Deus. Não como os hipócritas que acham que não pecam, mas os pecadores serão perdoados ao reconhecer diante de Deus o seu perdão. Não há como justificar, como Saul, que se justificava. Se houver uma autojustificação, não tem como ser perdoado. Por isso que a geração de Jesus disse, incrédula, má, corrompida. Por quê? Porque vivia em seus deleites de pecados. O ato da justificação não há se não houver confissão. Não há expiação e perdão. O que permanece somente é o pecado. Então, está perdido. Lago de fogo, terrível, morte, inferno. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Temos que reconhecer que somos pecadores. Porque eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está continuamente diante de mim, afirmou Davi. Porque quando ele peca, meus irmãos, o pecado foi tão grande, tão mortal, que ele não queria continuar vivendo nessa prática. De tal ponto que queria se livrar ao confessar o seu pecado e clamar ardentemente por misericórdia. Só Deus é justo. Só Deus é justo naquilo que ele faz. Os homens, a justiça dos homens são como trapo de imundícia. Só Deus é justo naquilo que faz. O pecado faz cada pessoa culpada individualmente. Então, quando se permanece no pecado, não confessado, o espírito do erro, das trevas, do inimigo, os demônios, eles continuam rodando nos membros da família, quando o pecado não é confessado. Então, o espírito do erro está ali rondando. Não é um pecado hereditário, mas em função, em virtude de dar brecha, o espírito do erro fará com que a família venha cometer os mesmos pecados. É o trabalho dos demônios implantar, instituir, reinar por meio de iniquidade, por gerações, fazendo com que revivam os pecados praticados dos seus pais anteriormente. Então, a fornicação é um pecado. E foi um pecado que se institucionalizou na história das famílias, desde os dias de Abraão até os dias de Davi. Se estudarmos a Bíblia desde o dia de Abraão e a fornicação reinando por diversas famílias da mesma geração, então, sem houver uma falta de repreensão, se não houver uma repreensão ao pecado, então o pecado de fornicação será uma institucionalidade. E sendo institucionalizado de forma até mesmo assustadora. Porque quando Davi vai falar, ele diz que eu em pecado concebeu minha mãe. Então vamos lá falar sobre esse assunto? De tal forma que se tornou comum lá atrás, desde as famílias vindo de Abraão, a família hebreia vindo de Abraão. Então, um pecado virando um costume, que se tornou um hábito, que por fim se tornou uma cultura. Isto é, um hábito, um costume e uma cultura.
entre aquele povo. Era uma prática que jamais deixou de ser abominável. Deus jamais aceitou essa prática. Diante de Deus, este pecado é abominável. O pecado, exatamente, que vem desde seus pais, que não havia repreensão, o pecado da fornicação. Era uma prática que jamais deixou de ser abominável diante de Deus. Os demônios, eles não atuam geneticamente. Não é porque é filho, tem que ser igual ao pai. Ele não atua por causa de sangue. Não é porque é filho, porque vai ter que fazer o que o pai faz. Não. Mas são espíritos caídos que estão nas regiões celestes, em todo o tempo na história, sem morrer. Eles não morrem, são imortais. Eles armam ciladas, arapucas, para exatamente família em locais e em pessoas. Quer dizer, que esses espíritos caídos, que estão na potestade do ar, eles procuram um local, uma família ou uma pessoa para se alojarem. E eles não morrem. Quem morre são gerações. Então, as gerações das pessoas vão morrendo, mas os espíritos maus não morrem. Os espíritos malignos que atuaram por causa da idolatria. Lá atrás, quando a gente vê a história, no caso de Mical, que quando ela casou com Davi, ela colocou um ídolo na cama quando Davi saiu fugindo do seu pai, Saul, o pai de Mical. Então, Davi, ao fugir, Mical revela quem na verdade é. Pega um ídolo que estava escondido e coloca no lugar onde Davi estava deitado. Ela colocou o ídolo na sua cama, no lugar de Davi, a fim de despistar os soldados de seu pai quando Saul quis matar Davi. Isto quer dizer que aquele ídolo estava ali no quarto, no ambiente do seu relacionamento matrimonial. Cuidado, que os espíritos maus só querem uma brecha. Essa brecha pode estar em objetos, em fotos, vídeos, revistas pornográficas. Estas brechas são pontos de contato para liberar a ação maligna sobre a cadeia familiar. Isto pode acarretar um longo tempo. Família sofrendo com este mesmo pecado, porque o pecado não muda, sempre é o mesmo. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, sempre serão os mesmos pecados. Pode até mudar de nome. Assim como toda a descendência dos cananeus, quando a gente conhece a sua história, ela também deu lugar à influência desses espíritos maus, que fizeram estes cananeus optar, por causa da influência diabólica, pela perversão sexual. Assim, o pecado de Davi fará com que os demônios venham operar legalmente, porque o pecado da legalidade é ao demônio operar. O pecado da legalidade é ao demônio matar. Porque o homem que pecar, este morrerá. E o diabo veio matar, roubar e destruir. Então, da legalidade. Com isso, quando Davi peca, ele dá legalidade aos espíritos do mal trabalharem sobre a sua família real. Então, não compensa pecar. Por quê? Porque Davi, quando ele vai falar da iniquidade dele, de fornicação, quando fala do Salmo 51, versículo 5, quando Davi diz, em iniquidade fui formado, mostra uma atuação da instituição do pecado em sua descendência. Quando a gente fala da descendência, a gente está falando dos ataques de Satanás e seus demônios que atuaram em gerações, que vieram desde Abraão, passando por Ló, passando por Lia, Jacó, Tamar, Judá, Ruth, Boaz, Raabe, e vindo até o rei Davi. São espíritos malignos que trabalham para que a fornicação venha estar no vínculo de famílias por gerações. E é um ataque contínuo.
Então, é um poder da iniquidade, da fornicação, que vem por muito tempo. Então, de acordo com o Salmo 51, versículo 5, a iniquidade que está ali, está falando Davi desse currículo familiar de gerações, desde Abraão. Então, vindo por muitas gerações até Davi. Então, é muito caso, meus irmãos. É muito caso. O que nós observamos, que iremos estudar agora, é a leitura bíblica em classe. Vamos entender essa leitura bíblica em classe. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 18. Vamos ver o nosso comentário? Quando for o tempo de guerra, nós não podemos viver de prazeres. Estamos em guerra, não é em prazeres. Nós estamos no campo, não é na cama. Nós estamos lutando, não é simplesmente em prazeres, como se estivesse na primavera. Nós não estamos buscando deleites carnais. Estamos sempre em guerra. E nossa guerra é a batalha espiritual. Quando nós estamos vivendo do público, nós somos julgados pelo público. O tempo da guerra nos obriga a guerrear. Não adianta fugir, meus irmãos. Ou guerreia ou é vencido. Porque Saul, ele perdeu a batalha, porque ele foi um covarde, que ele se suicidou, ele não guerreou. Muitos só querem viver de primavera, de romantismo. Para o líder que é responsável, o tempo é de conquistas, é de vitórias, é de somar, é de multiplicar, é de ganhar, é de batalhar. É sempre no acréscimo, buscando o reino de Deus, a sua justiça. Se nós omitirmos a nossa missão, que é batalha e é luta travada, nós teremos uma triste consequência. E grandes serão as circunstâncias que vão sobrevir. Então, tudo estava dando errado na vida de Davi desde quando ele deu a brecha. Quando Davi começou exatamente a se levantar tarde, 1h da tarde, uma parte da tarde ele já se acorda ali, e a Bíblia mostra que Davi não foi para a guerra. Ele não deveria estar, no mínimo, desacompanhado. Já que se trata de um homem casado, então, cadê a companheira? Se ele se levantou da cama, cadê a companheira? É um homem casado. Então, se ele está passeando, a esposa cadê? Deveria estar do lado. Então, é um casado que passeia desacompanhado de sua esposa. Está no terraço, é um privilégio, até uma honra. Mas a tentação leva a um lugar de queda. É grande a queda quando a tentação vem e se dá lugar a ela e cai. A posição de Davi, antes da queda, é um lugar alto, no terraço. Mas a pessoa que está lá embaixo, ela pode derrubar sem fazer nenhum esforço. Davi caiu do lugar alto, mas não houve nenhum esforço do lado daquele que estava de baixo. As pessoas que estão na parte de baixo, que invejam os homens e as mulheres de Deus, essas pessoas que nos invejam, nem sempre nos invejam pelo que nós temos. Elas invejam porque nós somos um servo de Deus. Isto é, elas não nos invejam nem sempre pelas coisas que temos, ou seja, pelo terraço, ou pelo palácio que temos. Não, mas é pelo lugar que Deus colocou cada um de nós. O que é que as pessoas que nos invejam querem? Ela quer a posição que nós temos. Ela quer estar lá no seu lugar. Então ela vai fazer de tudo para estar lá em cima e você estar lá embaixo.
Embora Batseba seja atraente, com toda a sua beleza, ela não era qualquer mulher. Ela era conhecida por todos. Por quê? Porque o seu marido era o principal de um dos generais da corte do rei Davi. Então, como todos conheciam, mas tinha alguém lá que não conhecia. Quando alguém olha e não consegue ver com seus olhos quem é, já que ela é conhecida por todos, segundo os Coríntios 4:4, somente uma cegueira fará desconhecer quem é aquela mulher. Menos o cego de entendimento não saberá quem é aquela mulher. Então, aquela mulher era a esposa de um dos mais fiéis soldados do exército. O seu nome era Urias. O texto do versículo 4, veja aí, da leitura bíblica em classe. Ela também veio. A Bíblia diz que ela também veio. Então, o que é que você pode pensar? Betseba também quis ir a Davi. Ela também sabe armar. Ela sabe fazer uma arapuca, o seu circo, porque é uma maneira de apanhar, de apanhá-lo. Ora, se ela sabia exatamente onde ficava o rei e o quarto do rei, ela sabia a fraqueza do rei, ela sabia que o rei sempre passeava no terraço. Os homens viciados nessa parte sexual, eles vão pagar um alto preço por sua concupiscência. Não tem como. Dores espirituais, morais, todo tipo de sofrimento virão por muito tempo. É terrível, meus irmãos. Homens que são viciados em sexo pagarão um alto preço por sua concupiscência. E a pior consequência é aquela que não pode ser apagada. O bucho vai crescer. Não pode apagar o bucho. Como é que apaga-se um bucho em crescimento? Uma das consequências que Davi não esperava era a concepção daquela que não era sua mulher. Como apagar isto? Não dá e não pode ser apagado. Veja os passos de Davi. Davi não foi para a guerra, sendo tempo de guerra, levantou da cama só à tarde, procurou informações daquela mulher, deu ordem para trazer a mulher, deitou com ela, 5, 7 segundos de prazer, já concebeu a mulher. O pecado é assim. Mandaram chamar Urias. Lá vem Urias. Davi, manda chamar Urias. Lá vem perguntas de tal formas hipócritas. Davi perguntou hipocritamente: como está a saúde de Joabe? Como está a guerra? Como está a saúde do povo? Sem nada a ver com a questão. Havia uma hipocrisia, porque eram perguntas sem nenhum propósito. Isto é, real, mas com outros propósitos malignos. Davi diz a Urias: vai para casa, meu filho. Chegou a hora de você lavar os pés. Você sabe o que quer dizer na história lavar os pés? O ato de lavar os pés é um provérbio antigo que quer dizer: sacia-te com a tua fonte, isto é, com a tua mulher. Cantares, capítulo 5, versículo 1. O mesmo que está em Provérbios 5:15, que diz: o mesmo que bebe água da tua cisterna. Isto é, o mesmo que beber a água da tua cisterna. Mas Urias decidiu e propôs no seu coração não se deitar com ela. Urias prefere dormir no pátio. Junto com seus amigos soldados
do que se contaminar. O quarto de um homem equivale a seu coração. E ali o homem nenhum manda. Isto é, se você tem um quarto, este quarto que é seu, particularmente, o santíssimo da sua casa, que está você e a esposa e o marido, é o coração de um casal. Nenhum homem pode estar ali e nem pode mandá-lo. Nem mesmo o rei pode mandar. Urias sabia que a honra de um soldado fiel em tempo de guerra é dormir no acampamento. A guerra ainda não acabou e Urias não havia ainda voltado da guerra. Por isso, escolheu dormir junto com seus colegas. De acordo com 2 Samuel 11:9, mas Urias dormiu na entrada da porta do rei com seus amigos, isto é, com os servos do rei. Davi e Urias deviam estar no campo, tanto Davi como Urias. O que é que esses camaradas estão fazendo ali, meus irmãos? Eles deveriam estar no campo de batalha, pois era tempo em que os reis deveriam estar em campo. Mas Davi e Urias estavam no terraço. Urias era servo fiel e discerniu bem aos ouvidos do rei que era tempo de guerra e não de se deitar com a sua mulher. Ou seja, com a sua própria mulher. Urias era servo fiel, devia obediência a seu senhor, mas sabe que o seu coração deve estar no campo de batalha e não no quarto. O que nós observamos aqui é a atitude de Urias, sendo servo fiel, que é uma atitude dura diante de um senhor que se mostrava infiel. Estava sendo muito duro, mas era um exemplo que o fiel servo estava dando a seu senhor infiel, Davi. Davi, com certeza, com segundas intenções, passou o dia com Urias. Vamos comer, meu filho, vamos beber. Fez uma festa. Come. Se está comendo é com o rei aqui. Fica aqui do meu lado. Bebe mais um pouquinho. Embriagou Urias. E quando foi à noite, Urias, amando do rei, para ir deitar com a sua mulher, Urias, mais uma vez, de forma, mesmo embriagado, ele foi deitar em sua própria cama, ainda no palácio. Quer dizer que mesmo bêbado, ainda era fiel. Não foi deitar com a sua mulher, mas onde também os servos dormiam. Urias, o servo fiel, mesmo embriagado, não desobedece. Urias conhece a diferença entre o acampamento de guerra e o leito de prazeres. Quando o servo é fiel, permanece fiel, mesmo que a carta que ele leve na mão seja o próprio atestado de óbito dele. Ele não sabe, mas por ser fiel, ele conduz o seu próprio atestado de óbito. Isto é, vai levar, vai entregar nas mãos de Joabe a sua própria sentença. O que é isso? Urias vai morrer a pedido do rei que está na carta escrito. Urias deve morrer. Então, põe Urias na frente da guerra. Põe ele no meio, sozinho lá com os valentes, os homens mais valentes, dizia a carta. Com isso, Urias era imbatível, irmãos, porque Davi sabia que Urias não poderia ser vencido com qualquer homem. Por isso, a razão dele ser colocado só diante de um exército de homens fortes e valentes. Tinha que colocar ele sozinho lá. Porque se colocar com alguém, ou diante de alguém que é fraco, ele não vai morrer. Então, ele é imbatível. Por isso que coloque Urias na frente de homens fortes, valentes. Ora, irmão, se Urias não era nem bisbilhoteiro, muitas pessoas que são bisbilhoteiros,
gosta de olhar as senhas da sua mulher, vice-versa, do cartão de crédito, do Zap, do Facebook. O bisbilhoteiro, quando vai olhar o que tem, aquilo que não é seu, por exemplo, lá dentro da arca, vai morrer. Então é morte certa. Como Urias não foi bisbilhoteiro, ele não morreu pelo simples fato de abrir a carta, mas ele morreu a mando do rei por causa que o Joabe recebeu a ordem para o matá-lo.